outro microfone. Esse aqui vai falhar. Em A Arte da Guerra, um famoso clássico do quarto século antes de Cristo, tendo o autor como Sun Tzu, considerado como um dos mais sábios e importantes textos da estratégia militar, numa de suas máximas, ele diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Mas se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Da necessidade de conhecer o inimigo, estar atento às suas investidas, nessa manhã nós vamos estudar a palavra de Deus, na intenção de evitar derrotas em nossas batalhas pessoais. Como igreja adventista, nós não temos por tradição dar muita publicidade ao inimigo das almas quando fazemos uso do púlpito. Existem algumas correntes do meio evangélico que tem como sua prioridade a teologia da prosperidade. Eles chegam a ter, inclusive, um culto na semana com o nome até do próprio inimigo, esperando que ele se manifeste para que depois eles o expulsem. Nós não fazemos nada muito parecido, nada perto disso. No entanto, volta e meia, se faz necessário a gente considerar que nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal, e nós precisamos conhecer as partes envolvidas, e a partir dessa reflexão a gente conseguir se proteger contra algumas ameaças. Temos luz em relação a isso, e eu queria que você acompanhasse comigo, como uma introdução, as razões pelas quais nós vamos fazer essa reflexão hoje aqui pela manhã. As palavras são da serva do Senhor: pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general, que domina a mente dos anjos maus, e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Ela continua: entre os professos cristãos, e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. E aqui vai a repreensão. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra seus ardis. Parecem até ignorar-lhe a própria existência. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio,
E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Eu tenho observado algumas tendências atuais. O mundo tem mudado com uma rapidez que a gente mal consegue acompanhar. Os mais experientes conseguem lembrar que as mudanças, elas aconteciam com uma velocidade menor. Mas a impressão que dá é que nós temos tido uma mudança de mentalidade em prazos mais curtos do que o que acontecia antigamente. Num estudo de alguns anos atrás, alguém fazendo uma análise, dizia que depois da Revolução Industrial, a mudança de mentalidade se dava a cada 40 anos, o que indicava que a cada mudança de geração havia uma mudança de mentalidade, a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas enxergarem o mundo, enxergarem a si mesmas. Mas agora, depois da internet, nós estamos falando de 2 décadas para cá, a mudança de mentalidade está se dando a cada 4 anos. Ou seja, e eu já devo ter mencionado isso, ao ter um próximo filho, a forma de ele pensar será diferente da forma do seu irmão mais velho. A forma de o Noah enxergar o mundo vai ser diferente da próxima criança que a gente tiver lá em casa. É possível que você tenha dentro de sua casa filhos que pensem de maneira completamente diferente por conta da mudança de mentalidade, estarem cada vez espaços mais curtos. Nessas tendências, há um bombardeio. Eu vou fazer aqui uma terceira tentativa. Estou usando o branco agora. Tem alguém lá em cima, não? Obrigado. Só um parênteses aqui, nós estamos fazendo alguns estudos aqui para fazer um upgrade aqui no nosso sistema de som. Já estamos há muitos anos e algumas coisas precisam ser trocadas e substituídas. E é bom que de vez em quando aconteça isso, porque faz com que a gente acabe percebendo a necessidade do investimento. Fecho parênteses. Na atualidade, nós temos visto uma série de bombardeios numa tentativa de formar uma mentalidade com noções distorcidas do mundo espiritual. Ainda que muita gente manifeste um descompromisso com as coisas religiosas, espirituais, o mundo nunca esteve tão espiritualizado. Nunca tivemos um bombardeio tão grande em relação a conceitos espirituais ou espiritualistas em todo tipo de mídia que a gente consome para todos os lados. Há alguns meses atrás, a minha esposa disse, você tem que se atualizar um pouquinho, porque está saindo muita coisa aí, e você tem que entender o que está saindo, e você precisa de vez em quando alertar a igreja em relação a algumas coisas. Eu fiz aí uma pesquisa bem superficial, e eu dei de cara com coisas que realmente me assustaram. A primeira delas é essa daqui. Nós temos numa das plataformas mais populares hoje do mundo, que se chama Netflix, dentro do seu cardápio, como uma série original produzida por eles mesmos, esta série aqui. É um bonitão, musculoso, six-pack, que de uma forma muito atraente, envolvente, com até um pouco de senso de humor, faz o papel de Lúcifer, que para os cristãos,
sabem que é o anjo de luz que causou uma rebelião no céu e foi de lá expulso. Isso tem ganhado uma notoriedade muito grande dentro dessa plataforma. E o que você vê é que muita gente, sem a mínima noção do conceito bíblico da queda, do grande conflito, das implicações dessa rebelião no céu, desse antagonista e de como ele visa a destruição da raça humana, tem entrado em contato com esse conteúdo, absorvendo essas noções de uma maneira limitada, distorcida e até certo ponto com uma certa familiaridade, entendendo que ele sendo ruim não é tão ruim assim. Já uma outra plataforma que também tem ganhado muita abertura, com suas produções originais, é o Amazon Prime. E aqui você tem um outro seriado que também tem ganhado um certo destaque. Ele praticamente é a relação amistosa entre um anjo da luz e um anjo das trevas. Eles lidam com questões relacionadas ao cotidiano das pessoas, e neste seriado o anjo bom, ele tem uma pitadinha de alguma coisa ruim, e o anjo ruim, ele também tem uma pitadinha de coisa boa, levando a sua audiência a entender como aquela figura oriental, que todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. O que você vê nessas plataformas é uma tentativa de levar as pessoas a terem uma noção distorcida do que é o mal e uma visão distorcida do grande conflito em que todos nós estamos envolvidos. Tendo as pessoas uma noção limitada ou equivocada do inimigo das almas, ele terá vantagem sobre elas, conseguindo se disfarçar nas suas mais variadas formas, encaminhando-os à destruição. Há alguns anos atrás, numa das visões de Ellen White, ela teve a visão de uma locomotiva que que puxava uma série de vagões. E quando ela olha para essa locomotiva, ela vê pessoas nestes vagões, várias delas, e os vagões apinhados de gente. E ela diz que essas pessoas estavam ali amarradas como feixes, sendo levadas para a destruição. E a sua atenção se volta para o maquinista que está guiando essa locomotiva. E quando ela vê, é um ser magnífico. E ela entende que é a pessoa de Satanás, do anjo rebelde. E ele, na condução dessa locomotiva, puxando os vagões, ele dá uma gargalhada obscena, ele dá uma gargalhada cruel, porque ele sabe exatamente que está conduzindo milhares e milhares de pessoas à destruição. Você desconhecer o seu inimigo te dá uma grande desvantagem. Você não vai ter condições de entender para que lado você deve ir quando a crise se instalar. Nós vamos ao primeiro texto dessa manhã, está no verso 9 da carta de Judas. Se você for ao último livro da Bíblia, é o Apocalipse. Judas é uma folha antes de começar o Apocalipse. É uma folha apenas. Não está nem dividido em capítulos, só tem um capítulo, então ele só tem ali os seus 25 versos. Eu queria chamar a sua atenção para o 9º verso. Judas, verso 9. Lá lemos assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Há aqui uma visão de conflito. De um lado, Miguel, do outro, o diabo, também chamado de Satanás, antiga serpente. E a disputa que se dá em torno do corpo de Moisés. Eu e você conhecemos a história bíblica. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por conta do seu pecado, e a ele foi designado
subir a uma montanha e lá ele foi sepultado, sozinho. E agora, no pó da terra, há, não sabemos exatamente quanto tempo depois, uma disputa em relação ao seu corpo. De um lado Miguel e do outro Satanás. Não houve conversa, não segundo aqui o texto de Judas, não houve conversa, apenas uma única repreensão. Pode não ter havido conversa porque a lógica de Satanás não poderia ter sido refutada naquele momento. Imagina Miguel, e nós entendemos Miguel como uma figura, uma teofania de Cristo. O nome Miguel é quem é como Deus, só aparece num contexto de batalha, de luta contra o príncipe das trevas. E nós entendemos como igreja adventista que Miguel é uma representação de Jesus. Não existem arcanjos, existem arcanjo, só um, no singular, é Miguel, o chefe dos anjos. E ele poderia ter dito: eu vou ressuscitar Moisés, porque eu vou adquirir esse direito lá no futuro, e vou comprar o direito de salvá-lo e ressuscitá-lo. Mas ele não disse isso. E se dissesse, imagina agora a devolução da resposta de Satanás na sua lógica: como assim? Eu já lhe venci no céu, quando um terço dos anjos vieram atrás de mim e resolveram me seguir. Eu já lhe venci no Éden, quando o casal resolveu acreditar na minha proposta. Quem lhe garante que eu não vou lhe vencer de novo? Por isso, ele tentou impedir a ressurreição de Moisés. A morte, com a entrada do pecado no Éden, tornou-se território de Satanás. A morte tornou-se jurisdição de Satanás. Diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, ao descrever a morte de Moisés, ela diz que o grande adversário declarou que a sentença divina: és pó e ao pó tornarás, lhe dava posse dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado até então, e todos os que se achavam no túmulo, ele considerava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. O salário do pecado é a morte. Mais tarde o apóstolo Paulo diz: você não tem o direito de devolver a vida ao pecador, porque o salário do pecado é a morte. Essa presunção de Satanás está baseada no fato de que todos nós, sem exceção, somos transgressores da lei divina. A mesma lei que ele despreza, mas ele sabe que é útil para nos condenar, porque ele conhece a justiça divina. Ele conhece a justiça divina. Se você for olhar a sua Bíblia algumas páginas à frente, até o capítulo 12 do Apocalipse, eu vou chamar a sua atenção para os versos 9 e 10. No verso 7 diz que houve guerra no céu. Miguel, de novo aqui, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, diz o verso 7. E no verso 9 diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi a voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O inimigo é chamado de Satanás no verso 9, e ele é chamado de acusador no verso 10, e aqui se forma uma redundância, porque Satanás significa acusador, adversário, e João diz que ele nos acusa de dia e de noite. Aqui eu faço um parêntese: muito cuidado para você não se tornar um braço direito de Satanás. Todos aqueles que se põem a acusar os seus irmãos, tornam-se os seus colaboradores. Um exemplo clássico de como as coisas funcionam no mundo espiritual pode ser percebida num outro episódio. Aqui, eu e você percebemos, houve disputa pelo corpo de Moisés. Aqui, eu e você percebemos que ele é chamado de acusador de dia e de noite. E esse papel de acusação a gente consegue ver num episódio clássico. E eu vou pedir para você ir ao penúltimo livro do Antigo Testamento, ao livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Aqui há uma situação envolvendo o sumo sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3. Fica evidente aqui o papel de Satanás como acusador. Não é à toa que João o classificou assim, dizendo que ele não para, ele não sossega,
é dia e noite, trazendo acusação e se opondo ao povo de Deus. Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, verso 3, estava trajado de vestes sujas diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, algumas versões chamam de mitra, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Preste atenção agora, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Eu e você precisamos compreender o contexto. Josué, que é o nome equivalente a Jesus no hebraico, significa Jeová é salvação. Ele viveu na época de Ageu e de Zacarias, e foi o primeiro sumo sacerdote depois do cativeiro babilônico. A retomada do serviço diário, a salvação que Deus estava comunicando ao seu povo, o plano que ele estava revelando através de Israel, tudo dependia do ofício sumo sacerdotal que Josué estava dando, retomando no retorno do cativeiro. Algumas expressões merecem análise aqui no nosso texto. A primeira delas é que Satanás, ele se opõe. Hoje, o inimigo do povo de Deus tenta ignorar o conceito de pecado. Pecado é algo que você vai pouco ouvir na maioria dos púlpitos cristãos neste país e ao redor do mundo. Porque isto soa como arbitrariedade. Você não tem o direito de definir no seu absoluto conceito o que é o certo e o que é errado. As igrejas cristãs estão passando a ser uma espécie de clube onde mensagens de autoajuda têm procurado levar a sua audiência a encarar os seus desafios diários com uma mensagem de consolo para que eles voltem para casa energizados para mais uma semana de trabalho, de labor e de atividade. Não me venha condenar aqui ou dizer que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, que isso aqui é pecado, que isso aqui não é pecado. Meu amigo, ignorar o conceito de pecado, você neutraliza os efeitos da graça que emanam do Calvário, porque pecado, por não ser relativo, precisou de uma morte também absoluta. E é exatamente esse conceito de pecado que Satanás usa para acusar, se opor ao povo de Deus. Satanás sabe que esse conceito de pecado não é relativo, como está na moda hoje em dia. E enquanto ele tiver êxito em levar as pessoas a pensar dessa maneira, ele vai garantir a destruição das pessoas. Você vê aqui duas expressões em contraste. Josué está com vestes sujas, e em algum momento o Senhor diz para que ele seja trajado com trajes finos. De acordo com Mateus 22, na parábola das bodas, as vestes são um símbolo da justiça. Isaías 64 contrasta as vestes limpas com os trapos de imundícia. As suas justiças são como os trapos de imundícia, em contraste com aquilo que Jesus quer conferir através de sua morte perfeita. Ao anjo é orientado, você precisa colocar sobre a cabeça de Josué uma mitra. Essa é uma referência a Êxodo capítulo 28, quando as especificações foram dadas dos trajes do sumo sacerdote. Ele deveria ser vestido com um traje de linho fino branquíssimo, e sobre a sua cabeça um turbante branco também composto de linho fino, tecido com linho fino. Este sacerdote usava essa inscrição, e nesse turbante, nessa mitra, estava escrito santidade a Jeová. A ordem do Senhor de colocar sobre sua cabeça a mitra indicava que Josué estava pronto para começar a oficiar,
para atuar e retomar a função sumo sacerdotal da qual dependia a salvação do povo. Deus livrou o povo com um propósito definido. Deus livrou o povo do cativeiro com um propósito definido. E deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Você e eu fomos libertos do cativeiro do pecado também com um propósito definido. Segundo Êxodo capítulo 19, ele queria transformar Israel como uma nação de sacerdotes. Foi por isso que Pedro depois em algum momento falou, vocês são nação santa, povo eleito, exclusividade de Deus, sacerdócio real. Eu e você, de alguma maneira, todos nós oficiamos, todos nós intercedemos, todos nós deveríamos fazer parte de uma nação de sacerdotes. Por isso, eu e você temos que ter as nossas vestes trocadas do trapo de imundícia para as vestes de linho fino puríssimo, que significa a justiça de Cristo, e sobre a sua cabeça deve ter algo que possa denominar santidade ao Senhor. Por isso Davi em algum momento falou, como alguém pode subir à presença de Deus e entrar no seu santo monte? E ele mesmo diz, aqueles que são limpos de mão e de coração. Santidade ao Senhor, nada menos do que isso nos interessa. Nada menos do que isso nos interessa. Ao final do verso 7, a Josué é feita uma promessa, você vai julgar a minha casa, e eu vou dar livre acesso entre estes que aqui se encontram. Sobre isso a serva do Senhor nos traz alguma luz no livro Profetas e Reis. Ela diz que, se obediente, Josué seria honrado como juiz e dirigente do templo e dos seus serviços, e ele deveria andar entre anjos assistentes no templo, mesmo nesta vida, e afinal devia juntar-se à multidão de glorificados ao redor do trono de Deus. É por isso que é feita a promessa, e você vai ter acesso entre os que aqui se encontram. É a partir de onde é dada a mensagem, é da corte celestial, está dizendo, se você me honrar, você vai ter acesso entre estes que aqui se encontram. É uma promessa que é feita. E aí entra, farei vir o meu renovo. É o que você consegue ver no verso 8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, que diz a tua Bíblia? O renovo. Aqui, você tem uma nota promissória. O Senhor precisou repreender Satanás nestas duas ocasiões, porque nestas duas ocasiões, quando é dito em Judas e aqui em Zacarias, o Senhor te repreenda, nessas duas ocasiões, ele se opunha ao plano divino. Meus irmãos, nas raras e desagradáveis experiências que eu precisei enfrentar o inimigo em casos de possessão, esses dois textos é o que a gente usa nesses casos de batalha, com o dedo em riste e a Bíblia aberta, no capítulo 3 de Zacarias, e em Judas, é que você declara, pelo poder da palavra, investido na autoridade que nos foi confiada, para que o inimigo se retire, para que ele liberte a pessoa. Esses dois textos trazem consigo o poder da palavra e uma alusão direta à repreensão divina em tentar manter os seus filhos nas suas garras. Nestas duas ocasiões, tanto em Judas quanto em Zacarias, Satanás estava tentando impedir a justificação dos seus servos. Uma justificação que ocorreria no futuro. Era um tipo de adiantamento, era uma nota promissória. Paulo reflete isso na sua carta aos Romanos, eu vou pedir para você ir lá no capítulo 3. Tanto no caso de Moisés, quando foi dito, o Senhor te repreende, Jesus estava com a intenção de ressuscitar o seu servo, mas ele não podia fazer isso. Em termos legais, a ressurreição de Moisés não poderia ocorrer. Em termos legais, a justificação de Josué, como sumo sacerdote no templo, não podia ocorrer. Em ambos os casos, não houve diálogo com Satanás, o acusador. Em ambos os casos, não houve uma tratativa entre as partes. Apenas nos dois casos, o anjo do Senhor estende a sua mão e diz, o Senhor te repreenda, colocando, impondo limites à atuação de Satanás como antagonista, como opositor. Aqui, a gente em Romanos, numa linguagem
processual, a gente consegue entender por que não houve diálogo, por que a lógica de Satanás era uma lógica correta, por que Moisés não podia ser ressuscitado, e por que Josué não podia ser justificado. É aqui em Romanos capítulo 3, que a gente entende isso. Versos 23 em diante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu paro aqui e peço para você olhar para mim. Isso aqui é muito claro e óbvio para mim e para você. Você se ajoelha, pede perdão, porque o cordeiro já foi morto. Mas nos dois casos aqui mencionados, em Judas e em Zacarias, no caso de Moisés e no caso do sumo sacerdote Josué, o cordeiro não havia sido morto ainda. A justificação ainda não havia acontecido na sua plenitude. Não podia. Só haviam cheques predatados sendo emitidos, notas promissórias sendo emitidas. Todas as vezes que alguém derramava o sangue do cordeiro e queimava sobre o altar a oferta, era uma nota promissória. Aquilo não podia perdoar, aquilo não podia dar acesso a Moisés às cortes celestiais, não podia, em termos legais não podia. Por isso eles não dialogaram. Por isso ele apenas estendeu a mão dizendo: Senhor te repreenda, porque o que Jesus está fazendo agora é antecipando algo que ele ainda não havia feito. Verso 25 aqui: a quem Deus propôs, diz Paulo, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olhe para mim, até a cruz os pecados não podiam ser perdoados. Eles eram, mas não podiam ser. Na realidade, havia um afastamento da culpa, havia uma transferência de culpa, mas não havia, na sua plenitude em termos legais, para satisfazer a justiça de Deus, não havia perdão de fato. Porque pecado, meu irmão, pecado você não deixa para lá. Pecado não é uma coisa que você diz assim, esquece e deixa para lá. Você está perdoado. Pecado não é uma coisa que você faz com uma declaração. Pecado não se perdoa, pecado se paga. O perdão só pode ser concedido porque ele cobrou o seu preço. E o preço ocorreu no Calvário. Não é extraordinário isso? E agora é dada a promessa ao sumo sacerdote Josué: virá o renovo, virá o meu servo. É o renovo. Na visão de Daniel, o Messias; de Abraão, Melquisedeque; Isaías diria que é o príncipe da paz; Jeremias, o Senhor, justiça nossa; na visão de Oséias, o Senhor dos exércitos; na visão de Jeová, o meu filho amado; dos apóstolos diriam, o redentor do mundo; e na visão até do próprio príncipe das trevas, o santo de Deus. A vinda de Cristo faria uma virada de mesa. A vinda de Cristo seria o golpe mortal contra o inimigo das almas. De acusador, de opositor, ele passaria a ser acusado. Ele deixaria sua posição da promotoria e sentaria no banco dos réus. É isso que a cruz fez em termos legais, no impacto universal do drama do conflito entre o bem e o mal. O drama do conflito, do grande conflito, tem o seu palco em nosso mundo estragado, em nosso planeta, mas as suas implicações são universais. Jesus tem plena consciência disso, e eu queria que você olhasse como Jesus se manifesta no Evangelho de João, capítulo 12. Jesus tem essa noção do impacto universal, do impacto global da sua luta contra o príncipe das trevas. Por isso, em 2 momentos, ele se manifestou nestes termos. João capítulo 12, versos 31 e 32, a gente lê assim, ó: chegou o momento de ser, que diz a tua Bíblia? Que diz a tua Bíblia? Julgado este mundo, e agora o seu príncipe será, que diz? Expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele está falando de 2 coisas aqui, que estão intimamente ligadas. Vou julgar o mundo, e vou expulsar o príncipe do mundo. E aí, na sequência, ele diz como que ele vai fazer isso? Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele sabe que na sua ação de dar a sua vida pela humanidade, ele estaria expulsando o príncipe das trevas e atraindo a atenção das pessoas.
2 páginas à frente, ao capítulo 16 do Evangelho de João, ele volta a falar disso, mas agora nos instantes que precedem o seu aprisionamento, no caminho entre o cenáculo e a traição efetivada por Judas no Getsêmani, capítulo 16, observe o verso 8, quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do juízo no verso 11, ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, a expulsão de Satanás, referida por Jesus aqui no Evangelho de João, por ocasião de sua morte, parece encontrar eco nas palavras do próprio João, mas lá no livro do Apocalipse, que diz que não se acharia mais lugar no céu para ele, para os seus anjos. Alguns intérpretes consideram que a expulsão de Satanás no capítulo 12 de Apocalipse é uma referência à expulsão de quando ele se rebelou no céu, levando uma terça parte dos anjos consigo. Outros intérpretes veem a expulsão como um background da história que está em andamento em todo o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Já existem outros ainda que, como eu, entendem que esta expulsão ocorre após o evento do Calvário e a entronização de Jesus, que está lá revelada no capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse. Em João, a gente percebe com uma incrível nitidez que Jesus está muito focado na sua missão. Foi por amor a você que ele fez isso. Mas não somente. Eu vou repetir. Jesus está focado em sua missão. Ele sabe as consequências dos seus atos. Foi por amor a você que ele se entregou. Mas não somente. Foi para lhe dar acesso ao paraíso que ele se entregou. Mas não somente. Daniel disse, no capítulo 9, que o Messias viria para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Uma folha para frente de onde você está, no capítulo 19 de João, o verso 30. João traz aqui o que os outros 3 evangelistas não trazem. Ele traz um detalhe. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É neste brado aqui, que Mateus, Marcos e Lucas dizem que ele bradou em alta voz, não foi um sussurro agoniado como Lama, Lama, sabactani, Eli, Eli, lema, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi um sussurro agoniado em dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não, as últimas palavras de Cristo na cruz, está consumado. Nestas 2 palavras, ele brada em alta voz, é o brado de um guerreiro, é o brado de um leão, é o brado da vitória. E a serva do Senhor, falando sobre isso no Desejado de Todas as Nações, ela fala o que está por trás dessa declaração. Satanás viu que estava desmascarado, sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Aqui no Calvário, ele se revelara como um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Repare essa expressão, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Olhe para mim, eu quero que você atente para essa expressão, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Paulo diz que por 4.000 anos, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E foi na cruz que Deus manifestou a sua justiça. Ele se tornou justo e justificador. Espera aí, justificador é aquilo que ele faz por mim e por você. Ele nos torna justos pelo sangue do Cordeiro. Mas na cruz, Deus não apenas se tornou justificador, ele se tornou justo. Sabe por quê? Porque por 4.000 anos, ele andava perdoando sem poder perdoar. Ele havia transferido sua culpa para um animal que não podia remir o pecado do povo. Ele agora se torna justo porque ele diz, o salário do pecado é a morte. Se você comer, você vai morrer. Agora ele se torna justo, porque ao conferir perdão, ele adquiriu o direito de fazê-lo através de seu filho. Só que por 4.000 anos, olha o que eu vou lhe dizer,
por 4.000 anos, do Éden ao Calvário, havia ainda laços que uniam Satanás às cortes celestiais. A sua acusação no céu, dizendo que Deus era um tirano, um arbitrário, de que tudo tinha que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e que se não fosse do jeito dele, não podia ser, de que a liberdade de seres tão evoluídos como os anjos estava sendo impedida, e eles não podiam alcançar aquilo que eles por conta própria fariam, não fossem as restrições impostas pela tirania divina. Por 4.000 anos, mesmo os 2/3 que ficaram lá, ainda não conseguiam entender direito estas falsas acusações, mas foi no Calvário, quando o seu comandante em chefe, quando o arcanjo, o chefe, o seu amado comandante, ao ter tomado forma humana, foi levado a essa condição, agonizando na cruz, que a máscara de Satanás cai. Foi nesse brado. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, a partir dali, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Você diz um amém? É incrível. Aqui, no Calvário, Jesus está vindicando a justiça de Jeová. Foi por amor a você, foi para te dar acesso ao paraíso, mas não somente, ele está dizendo que o Pai dele é justo. No Calvário, ele está desmascarando o pai da mentira. No Calvário, ele está tomando de volta o planeta sequestrado. Jesus no Calvário matou a morte. E para a gente se encaminhar para o fim, no Calvário, ele pisou na cabeça da serpente. Você pode ir à primeira folha da Bíblia, Gênesis capítulo 3. A primeira promessa, a primeira profecia, se encontra no contexto da queda dos nossos primeiros pais. Gênesis capítulo 3, o verso 15, você conhece o texto, eu vou pedir para você olhar o verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti, ele está falando da serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não foi ileso que Jesus nos proveu salvação. Nosso Redentor foi ferido com uma ferida mortal, mas ele prevaleceu. Você diz amém? Já o inimigo foi derrotado, ele foi sentenciado. No brado está consumado, no Calvário, ele recebeu a sua sentença de morte. Para ele, agora, está reservado um lago de fogo e enxofre a queimar, bem debaixo dos nossos pés. Mas muito cuidado. Eu e você podemos aprender com a experiência de Peng Fan. Alguns dias atrás, o Noah me trouxe uma história. E ao me contar a história, eu fiquei impressionado com os detalhes dela. Tão impressionado que eu achei por bem verificar a fonte da história e a sua veracidade. E de fato, o que ele me narrava aconteceu do outro lado do planeta. Um chefe de cozinha chinês, que é muito comum naquela região, estava fazendo uma sopa de cobra, porque eles comem isso lá. E ele utilizou essa serpente como matéria-prima para fazer esse caldo, esse ensopado. Essa é uma naja cuspideira indochinesa, conhecida também como naja siamesa, ou cobra real. E habituado a esse tipo de prato, Peng Fan cortou a cabeça da serpente, matando ela, para poder utilizar a sua carne para fazer essa sopa. O problema é que depois de mesmo ter cortado a cabeça da serpente, separando o seu corpo da sua cabeça,
cortando outros ingredientes para compor ali a sopa, para fazer a sopa. 20 minutos depois de ter cortado a cabeça da serpente, ela lhe deu um bote mortal, picando a sua mão e o levando ao óbito ali mesmo no restaurante. Peng Fan perdeu a sua vida por desconhecer os reflexos tardios de um inimigo mortal. Você não pode desconsiderar o fato de que, embora derrotado, Satanás ainda destila o seu veneno. Mesmo tendo a sua cabeça sido esmagada pelo descendente da mulher, ele continua esperneando, desferindo golpes como um guerreiro sem cabeça. Minha querida igreja, eu temo que muitas vezes a gente anda levando a nossa vida como se ela se resumisse aos problemas de pagar as contas, educar os filhos, se livrar de um reumatismo ou até mesmo de uma doença como um câncer ou qualquer outra coisa do tipo. Os nossos problemas são maiores do que estes, ainda que alguns destes sejam realmente muito complicados de se administrar. O nosso problema se fundamenta no fato de que nós ainda estamos aqui, nesse planeta corrompido, onde reina a injustiça. O nosso problema se fundamenta no fato de que nós ainda não estamos no lugar que Deus nos proveu, onde habita a justiça e a verdade. O nosso problema se dá pelo fato de Cristo ainda não ter voltado. O nosso problema é que nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, e você precisa considerar as investidas do inimigo para levar a sua alma à destruição. Você precisa tomar cuidado com todas as suas sugestões, as maneiras adaptadas que ele se aproxima de você. Ele vai se opor a você. Ele quer manter você com as vestes, com trapos de imundícias. Ele quer manter seus lábios impuros. Ele quer manter seus olhos maculados. Ele quer manter a sua vida triste, pesarosa. Ele quer tornar os seus dias como um fardo, você arrastando, praticamente carregando um defunto sobre as costas e uma bola de ferro no tornozelo. É assim que ele gosta de ver as criaturas de Deus. Por favor, concentre-se naquilo que impacta a sua salvação. Invista na sua salvação. Não dê vantagens ao inimigo das almas, para que ele se oponha a você, trazendo vergonha à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Por favor, remova dos seus hábitos, da sua rotina, tudo aquilo que traz vergonha, tudo aquilo que priva você da companhia de anjos santos e perfeitos, tudo aquilo que torna a sua casa contaminada, tudo aquilo que dá vantagem ao inimigo das almas para se achegar perto de você e dizer: ele ainda está mantendo essas coisas, eu tenho o direito de ficar perto dele e de lhe administrar a vida. Por favor, você e eu precisamos tomar decisões muito sérias nesse conflito entre o bem e o mal. Ele está prestes a ter o seu desfecho. Como disse o próprio apóstolo João, depois de ter sido expulso, depois do brado ter sido dado, está consumado, depois de ele ter percebido que diante do universo ele foi desmascarado como mentiroso e homicida, ele desceu com toda a força, sabendo que pouco tempo lhe resta. Enquanto eu e você às vezes tiramos férias de Deus, damos um tempo das coisas espirituais, achando que a nossa vida se resume a fazer aquilo que a gente acha legal e divertido, satisfazendo os nossos desejos, com atividades que apenas levam ao divertimento, investimos pouco em nossa alma e na salvação do nosso coração. Por favor, eu faço um apelo a você nessa manhã. Não desconsidere o seu inimigo, você precisa conhecê-lo e você precisa conhecer a si mesmo, assim você terá vantagem nessa batalha. Como que se faz isso? Isso está à distância de uma única oração. Você precisa purificar o templo do teu coração. Você precisa fechar as portas de acesso que o inimigo estabeleceu para tirar vantagem da sua vida. Quais são elas?
Você é que sabe. Pode estar ligado ao teu apetite. Pode estar ligado ao seu lazer. Pode estar ligado ao seu namoro. Ou uma coisa que a gente não consegue nem mais dizer que é namoro. Pode estar ligado ao seu desinteresse com as coisas do alto. A falta da oração. A falta das escrituras na sua vida. Por favor. Sua cabeça já foi esmagada. Ele já foi sentenciado. Ele está condenado com seus demônios ao fogo e enxofre do lago de inferno. Isso já foi decretado sobre ele. E ele só tem uma coisa que ele quer, que ele insiste, é levar tantos quantos possível com ele para o lago de fogo e de enxofre. Por favor. O renovo, o Messias, garantiu a você vestes de linho fino. Transferiu para você a sua justiça. Por favor. Não seja leviano com tamanha oferta de salvação. Ainda que sua cabeça tenha sido esmagada, ele continua dando bote. Muito cuidado, para você não ser picado.